O som dos talheres tilintando contra os pratos misturava-se ao burburinho das conversas no restaurante. O cheiro do molho de tomate caseiro e do pão recém-saído do forno pairava no ar. Era uma noite como qualquer outra no sabor e na tradição, mas não para Clara. Ela estava parada atrás do balcão, os braços cruzados, o olhar fixo em Miguel. O jovem de 20 e poucos anos secava um copo com movimentos lentos, a expressão neutra. Sobre suas costas, a mesma mochila de sempre, preta, desgastada, carregada como se fosse um segredo. Clara apertou os lábios. O caixa estava errado outra vez. A gaveta registrava menos dinheiro do que deveria, e aquilo já acontecera diversas vezes. O que mais poderia ser, se não roubo? Seu coração batia rápido. Ela sempre confiou em seus funcionários, mas a mochila... Aquela maldita mochila nunca saía das costas de Miguel. O que ele estava escondendo? Era hora de descobrir a verdade. Clara observava Miguel há semanas. Cada detalhe, cada movimento dele era analisado com atenção. E sempre era a mesma coisa. Ele chegava para o turno carregando aquela mochila preta desgastada, colocava-a em um canto discreto da cozinha e não a abria na frente de ninguém. No final do expediente, ele a pegava novamente e saía apressado sem se despedir direito. O restaurante Sabor e Tradição era tudo para Clara. Ela havia construído aquele lugar do zero, enfrentando dificuldades financeiras e noites sem dormir. Trabalhava duro para manter tudo funcionando e não podia se dar ao luxo de perder dinheiro. Mas ultimamente, algo estava errado. O caixa não batia. Pequenos ingredientes sumiam sem explicação. Tomates, cebolas, até pedaços de carne. E Miguel, ele parecia sempre no lugar errado, na hora errada. Naquela noite, Clara estava decidida a agir. Ela não podia mais ignorar. Juliana, você já reparou no Miguel? Perguntou a uma das garçonetes, enquanto organizava os pratos limpos na estante. Juliana franziu a testa. O que tem ele? Clara hesitou. Ela confiava em Juliana, que trabalhava no restaurante há anos. Se alguém poderia dar uma opinião sincera, era ela. Ele sempre anda com aquela mochila, e o caixa tem dado diferença. Juliana soltou uma risada baixa. Você acha que ele tá roubando? Não sei. Mas alguma coisa não está certa. Juliana cruzou os braços pensativa. Ele é um garoto quieto, mas nunca me pareceu desonesto. Ele trabalha bem, nunca chega atrasado. Sei lá, Clara. Às vezes as pessoas têm segredos que não têm nada a ver com a gente. Clara suspirou. Ela queria acreditar nisso. Mas e se estivesse errada? E se estivesse sendo ingênua? O barulho da porta da cozinha se abrindo interrompeu a conversa. Miguel entrou com sua postura reservada de sempre. Sua mochila estava ali, pendurada no ombro esquerdo como uma extensão do próprio corpo. Clara sentiu um frio na barriga. Ela precisava descobrir a verdade. E não ia demorar muito para isso acontecer. Clara tentou manter a compostura pelo resto da noite, mas a presença de Miguel a incomodava. Cada vez que ele passava, ela sentia o olhar puxado para a mochila. Ele nunca a largava completamente, apenas a deixava encostada num canto da cozinha, como se temesse que alguém a tocasse. Quando o relógio marcou 23 horas, os clientes começaram a ir embora, e os funcionários iniciaram a limpeza do restaurante. Clara decidiu que aquela seria a noite em que ela descobriria a verdade. Ela se aproximou de Miguel, que lavava a bancada de inox, e tentou soar casual. Miguel, posso falar com você um instante? Ele ergueu o olhar, surpreso. Claro, dona Clara. Algum problema? Ela hesitou por um segundo. Ele parecia tão calmo, tão comum. Se estivesse mesmo roubando, não demonstrava nenhum sinal de culpa. Tem algo que eu queria entender. Você sempre traz essa mochila para o trabalho e nunca a larga. Tem algo de valor aí? Miguel franziu a testa, claramente desconfortável. É só minhas coisas, sabe? Algumas roupas, um livro, nada demais. Você nunca abre aqui, por quê? Ele secou as mãos no avental, desviando o olhar. Não gosto que mexam nas minhas coisas. A resposta defensiva acendeu um alerta em Clara. Entendo, mas você sabe que algumas coisas vêm sumindo do restaurante.
Eu preciso saber se... Miguel ficou rígido. Você acha que fui eu? Silêncio. Clara não respondeu imediatamente. Não queria acusá-lo sem provas, mas sua expressão já dizia tudo. Miguel deu um passo para trás, balançando a cabeça. Eu nunca roubaria a senhora. Clara cruzou os braços. Então não se importaria se eu olhasse dentro da sua mochila, certo? A expressão de Miguel mudou completamente. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração ficou tensa. Isso não. O coração de Clara disparou. Por que não? Miguel pegou a mochila com pressa. Porque é minha, e eu preciso ir. Ele virou-se para sair, mas Clara se moveu rápido, bloqueando a porta da cozinha. Miguel, espera. Eu só quero entender, se você não está escondendo nada, então me mostra. A essa altura, Juliana e os outros funcionários já olhavam a cena em silêncio. A tensão no ar era cortante. Miguel segurou firme a alça da mochila. Sua expressão era um misto de desespero e determinação. Eu não posso. Ele desviou de Clara e saiu apressado pela porta dos fundos. O restaurante ficou em silêncio. Clara sentiu um peso no peito. Algo estava muito errado. E ela precisava descobrir o que era. O som da porta dos fundos batendo ainda ecoava na cabeça de Clara. Miguel havia fugido. Mas por quê? Se não tinha nada a esconder, por que reagiu daquele jeito? Juliana se aproximou com um olhar preocupado. Clara, você viu como ele ficou? Parecia apavorado. Tem certeza de que está certa sobre ele? Clara passou a mão no rosto. O peso da dúvida apertava seu peito. Não sei, Juliana, mas alguma coisa ele está escondendo. Eu vi nos olhos dele. Ela olhou para a porta dos fundos, o coração acelerado. Miguel podia estar roubando? Sim. Mas e se fosse outra coisa? Algo mais grave? Uma ideia começou a se formar em sua mente. Eu vou segui-lo. Juliana arregalou os olhos. O quê? Clara, você tá falando sério? Clara tirou o avental e pegou sua bolsa. Que eu preciso saber a verdade. Se eu estiver errada, eu me desculpo. Mas se eu estiver certa... Sem terminar a frase, saiu pela porta dos fundos. A perseguição Miguel caminhava rápido pela rua mal iluminada, a mochila firme nos ombros. Clara o seguiu de longe, tentando não ser notada. O bairro estava silencioso, as lojas fechadas. Apenas algumas luzes de postes piscavam fracamente. Depois de algumas quadras, Miguel entrou em um beco estreito. O coração de Clara disparou. Ela se escondeu atrás de um carro estacionado e espiou. Miguel parou em frente a uma porta de metal enferrujada, olhou para os lados e bateu 3 vezes. Clara prendeu a respiração. A porta se abriu. Do outro lado, uma mulher de olhar cansado apareceu. Seu rosto estava marcado por olheiras profundas. Miguel! Graças a Deus você trouxe? Miguel assentiu e abriu a mochila. Clara não conseguia ver o que havia dentro, mas viu a mulher suspirar aliviada. Isso vai nos ajudar muito. Você é um anjo. Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? Miguel entrou e a porta se fechou. Clara ficou paralisada. Não era roubo. Mas o que Miguel estava escondendo, ela precisava descobrir. E agora, mais do que nunca, tinha certeza de que aquilo era muito maior do que imaginava. Clara ficou parada na calçada, o coração martelando no peito. A imagem de Miguel entregando algo àquela mulher não saía de sua cabeça. O que ele estava fazendo? Quem era ela? E mais importante, o que havia dentro daquela mochila? Ela olhou para os lados. A rua estava vazia, silenciosa. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela. Será que deveria ir embora e esquecer tudo? Não. Ela precisava saber. Respirou fundo e se aproximou da porta de metal. Encostou o ouvido, tentando ouvir algo. Mãe, eu consegui mais algumas coisas. A voz de Miguel. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Miguel, você não devia continuar fazendo isso. A mulher parecia aflita. Se eu não fizer, como vamos comer? Como a Luísa vai ter remédio? Clara prendeu a respiração. Eu dou um jeito, mãe. Eu prometo. Eu só preciso continuar trabalhando. Mas a dona Clara está desconfiando de mim. Silêncio. O coração de Clara disparou.
Se ela descobrir, ela pode me mandar embora. E aí a gente não tem mais nada. A voz de Miguel quebrou no final da frase. Clara fechou os olhos por um segundo. A verdade veio como um soco no estômago. Miguel não estava roubando. Ele estava tentando salvar sua família. O peso da verdade clara recuou alguns passos, sentindo o corpo fraco. Ela o julgou errado. Ela pensou em dinheiro, em furtos, em traição. Mas Miguel estava apenas tentando sobreviver. Ele levava comida e ingredientes para casa. Não para vendê-los, não para se aproveitar do restaurante, mas porque sua mãe e sua irmã precisavam. As peças começaram a se encaixar. A mochila sempre cheia. Os ingredientes sumindo. Tosse o medo dele de ser descoberto. Clara sentiu um nó na garganta. Por que ele nunca pediu ajuda? Por que nunca falou nada? Mas no fundo, ela sabia a resposta. Orgulho. Medo. Desespero. Miguel fugia porque achava que ninguém se importava. E Clara? O que ela faria agora? Clara passou a noite em claro. E se fosse seu filho naquela situação? O peso da culpa esmagava seu peito. Ela passou dias suspeitando de Miguel, pronta para acusá-lo, sem nunca imaginar o que ele estava enfrentando. Na manhã seguinte, decidiu que precisava conversar com ele. Quando chegou ao restaurante, encontrou Miguel já trabalhando como sempre. Seus olhos estavam fundos, a expressão cansada. Mas quando viu Clara, seu corpo enrijeceu. Ele sabia. Clara respirou fundo e se aproximou. Podemos conversar? Sua voz saiu mais suave do que esperava. Miguel hesitou, mas assentiu. Eles foram até a pequena sala dos fundos onde ficavam os mantimentos. O silêncio entre eles era pesado. Eu segui você ontem. Clara foi direta. Miguel ficou pálido. Dona Clara, eu posso explicar? Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você não precisa. Eu ouvi tudo. Miguel abaixou a cabeça. Seus ombros tremiam levemente. Eu só queria ajudar minha mãe e minha irmã. Eu sei que é errado pegar as coisas sem permissão. Eu juro que ia pagar um dia. Mas eu não sabia mais o que fazer. A voz dele quebrou no final. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele era só um garoto tentando proteger sua família. Ela se aproximou devagar. Miguel, por que não me disse nada? Ele riu sem humor. A senhora acha que alguém quer ouvir um funcionário dizer que não tem nem o que comer em casa? Clara sentiu o coração despedaçar. Ela respirou fundo e tomou sua decisão. A partir de hoje você não precisa mais pegar nada escondido. Vai levar comida para casa todos os dias. E vamos achar um jeito de ajudar sua mãe e sua irmã. Miguel arregalou os olhos. O quê? Você me ouviu? Você trabalha duro. Não vou deixar você passar por isso sozinho. Os olhos de Miguel brilharam com lágrimas contidas. Por um instante, ele ficou imóvel. Depois, balançou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Ele estava chorando. Clara não aguentou mais. O abraçou. E naquele momento, Miguel percebeu que pela primeira vez em muito tempo, alguém se importava. Naquela noite, Miguel voltou para casa com algo diferente no peito. Alívio. Pela primeira vez em meses, ele não sentia o peso do medo esmagando seus ombros. Ele não precisaria mais esconder a mochila. Não precisaria fugir. Quando entrou no pequeno apartamento onde morava, encontrou a mãe sentada no sofá, segurando um copo de água entre as mãos trêmulas. Sua irmã, Luísa, dormia no colchão, no canto da sala. Miguel? A voz de sua mãe veio fraca. Você está bem? Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sim, mãe. E vai ficar tudo bem. Ele colocou sobre a mesa os mantimentos que Clara lhe dera. Pão, arroz, carne fresca. Sua mãe cobriu a boca, os olhos marejados. Como? Miguel se ajoelhou ao lado dela. Minha chefe sabe de tudo. E ela quer nos ajudar. Os olhos da mulher se arregalaram. Ela não te demitiu? Miguel negou com a cabeça emocionado. Não. Ela me deu uma chance. Ela se importou. A mãe de Miguel desabou em lágrimas, abraçando-o. Com força.
E pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu que podia respirar. No restaurante. Nos dias seguintes, Clara cumpriu sua promessa. Ela ajudou Miguel a conseguir assistência médica para Luísa e organizou uma vaquinha entre os funcionários do restaurante para ajudar a família. Todos contribuíram. Até clientes fiéis começaram a ajudar quando souberam da história. Miguel continuou trabalhando duro, mas agora com um novo brilho no olhar. Ele não precisava mais esconder nada. E Clara, ela aprendeu que nem sempre as coisas são o que parecem. Ela quase condenou Miguel sem conhecer sua dor. Mas agora sabia que um pequeno gesto de bondade podia mudar tudo. No fim daquele dia, Clara observou Miguel servindo um cliente e sorriu. Ela havia feito a coisa certa. Miguel. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha esperança.